Segunda Reis, capítulo 13, versículo 10 em diante. O tema da mensagem é: Eliseu morreu, mas Deus está vivo. Eliseu morreu, mas Deus está vivo. Diz assim o texto: No 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá, Jeoás, filho de Jeoacás, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 16 anos. Ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Antes permaneceu neles. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoás, os seus atos e as suas realizações, inclusive sua guerra contra Amazias, rei de Judá, estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Israel. Jeoás descansou com os seus antepassados e Jeroboão o sucedeu no trono. Jeoás foi sepultado com os reis de Israel em Samaria. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez. E Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. E o homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, as tropas moabitas costumavam entrar no país a cada primavera. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Hazael, rei da Síria, oprimiu os israelitas durante todo o reinado de Jeoacás. Mas o Senhor foi bondoso para com eles, teve compaixão e mostrou preocupação por eles, por causa da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Até hoje ele não se dispôs a destruí-los ou a eliminá-los de sua presença. E Hazael, rei da Síria, morreu, e seu filho Ben-Hadad foi o seu sucessor. Então Jeoás, filho de Jeoacás, conquistou de Ben-Hadad, filho de Hazael, as cidades que em combate Hazael havia tomado de seu pai Jeoacás. 3 vezes Joás o venceu, e assim reconquistou aquelas cidades israelitas. Senhor, venha falar aos nossos corações agora. Que o Teu Espírito Santo venha me usar, ó Deus, e venha falar aos meus irmãos, que venha ser uma palavra revelada vinda de Ti, Senhor. E também que venha falar ao meu coração, Senhor, porque eu quero pregar a mim mesmo também. Que os ouvidos dos meus irmãos estejam atentos
como se estivessem escutando uma linda orquestra tocando, Senhor. Que eles amem ouvir a sua palavra e que a sua palavra atue poderosamente neles. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, infelizmente chegou o período em que nós vamos pregar sobre a morte de Eliseu. Mas antes de morrer, nós vimos aqui na leitura, ele realizou grandes atos. E até depois da morte, um grande e profundo milagre, um inesperado milagre, um milagre assustador, que acontece na vida de um cadáver, nos salta aos olhos e nos faz mostrar como o nosso Deus é grande. É óbvio que a ossada de Eliseu não é grande, é o nosso Deus que é grande. E termina com a vitória de Israel contra os arameus, a Síria. 3 vezes assim como Eliseu profetizou. Olha, houve um silêncio no livro dos reis, do capítulo 9, do início do capítulo 9 até o capítulo 13, no versículo 10. Eliseu não aparece mais. A história de Eliseu está restrita ao livro dos reis, ao livro de 2 Reis. Mas do capítulo 9 até o 13 não se fala mais em Eliseu. O nome dele desaparece do livro, nós não vemos mais os seus feitos, mas certamente Eliseu estava trabalhando em Israel, usando os seus dons, o seu poder, sempre em prol da nação que ele amava, sempre em prol do povo de Deus que ele amava e amava muito. As ações de Eliseu para com Israel, eu posso resumir da seguinte maneira: ele fez o que fez, ele trabalhou do jeito que trabalhou, ele orou como orou, porque amava a Deus e amava o povo. As ações dos homens de Deus são guiadas pelo amor a Deus e pelo amor ao povo. Trazendo para o nosso contexto agora, as nossas ações são ações de poder, de bondade, de misericórdia, de amor para com a igreja, porque primeiro nós amamos a Deus e depois nós amamos a igreja. Não tem como amar somente a Deus e não amar a igreja, porque nós aprendemos isso desde o início das Escrituras Sagradas, desde os Atos de Moisés. O amor que ele tinha a Deus resultou num trabalho e na intercessão pelo povo de Deus. Porque não tem como divorciar o amor a Deus do amor ao povo de Deus. Então, se alguém diz que ama a Deus e não ama a igreja, ele não ama a Deus. E o contrário também é verdadeiro. Se alguém diz que ama a igreja, mas não ama a Deus, esse alguém não ama a igreja também. Lembre-se disso. Os nossos atos, os atos dos melhores entre nós, são atos guiados pelo amor a Deus e pelo amor à igreja. Foi isso que fez Eliseu ser tão vibrante, corajoso e poderoso em Israel. Eu poderia provar isso de várias maneiras, mas eu posso usar apenas um texto aqui. Como ele recusou os tesouros da Síria. Somente um homem compromissado com Deus e compromissado com Israel consegue dizer não a milhões e milhões, traduzindo para a gente, de reais. Porque amava Israel e amava o Deus de Israel. Eliseu foi um grande homem. Foi um homem magnífico, mas só foi o que foi porque Deus usou Eliseu. Ele escolheu Eliseu para um propósito específico. Uma outra coisa que eu queria destacar a vocês: o ministério de Eliseu durou mais ou menos 60 anos em Israel. Olha isso. Israel teve esse homem durante 60 anos. Eliseu venceu batalhas apenas com a sua voz, irmãos. Apenas com uma profecia, ele vencia as batalhas. Que segurança para Israel ter Eliseu.
E é uma segurança para a igreja ter mulheres e homens comprometidos com Deus. É uma baita de uma segurança para a igreja. É uma incrível segurança para a igreja. Mas se a igreja só tem covardes, se a igreja só tem gente fraca, se a igreja só tem gente mimada, está aí a tragédia da igreja. Ou será que o Espírito Santo de Deus não usa mais? Ou será que o Espírito de Deus não convoca mais os seus valentes para trabalhar em prol da igreja? É óbvio que ele faz isso. A igreja está avançando porque Deus tem usado mulheres e homens valentes na batalha. Lembro daquele louvor, soldados somos de Jesus. Lembre-se disso. Eliseu foi um grande soldado do Senhor. Dê uma olhada no versículo 10. No 37º ano do reinado de Joás, ou seja, 37 anos reinando. Reinando em Judá, o texto diz. Porque havia uma separação, uma divisão entre Judá e o reino de Israel, que era Samaria. É o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte foi dissipado. O reino do sul permaneceu. Judá permaneceu até o fim. Então é por isso que a gente vê em Israel dividido em dois, sempre dois reis. Um rei em Samaria e um rei em Judá. Porque houve uma grande divisão em Israel. Então, por isso que Joás era rei de Judá. Joás, filho de Jeoacás, tornou-se rei de Israel em Samaria. São dois reis, dois reinos. Lembrando que Israel foi dividido por causa do pecado de Salomão, que adorou os ídolos e depois Deus rasgou o reino no meio. Reino do sul, reino do norte. Todos os reis do reino do norte foram ímpios, todos, sem exceção. Foram uma desgraça para Israel. E este reinou 16 anos. Versículo 11 diz: ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Levara Israel a cometer, que Jeroboão levou Israel a cometer. Antes, Joás permaneceu neles. Irmãos, nós sabemos que Jeroboão levantou colunas sagradas em Israel. Que pecado é esse que Jeroboão cometeu lá atrás e que Joás continua cometendo e não se desvia desses pecados? Esse pecado é como se fosse um carimbo na alma desses reis. É como se tivesse carimbado eles. Esse pecado chama-se idolatria. Trocaram o Deus de Israel por ídolos. Adoravam imagens de esculturas. Adoravam os deuses pagãos. E por isso era promovido orgias em Israel. Adoração a postes sagrados. É por isso que Deus levantava os profetas para denunciar esse pecado. E ao invés dos reis se converterem, ouvindo a disciplina dos profetas, o que eles faziam? Eles matavam os profetas. Eles esmagavam os profetas como se os profetas fossem baratas. Eles pisavam e esmagavam. O problema é que Deus estava do lado dos profetas e contra esses reis de Israel. É uma das páginas tristes do livro de Reis. Ele fez o que o Senhor reprova. É triste quando alguém está fazendo o que Deus reprova. É o contrário do Salmo 1, que começa, bem-aventurado, olha isso. O que é o bem-aventurado? Bem-aventurado, em algumas Bíblias, na NVI também está traduzido como feliz aquele. O que não é uma tradução fiel para bem-aventurado. É difícil entender o que significa bem-aventurado. Alguns estudiosos têm proposto o seguinte, que bem-aventurado pode significar aquele a qual Deus aprova e tem o sorriso de Deus. Nós lemos
no Antigo Testamento, passagens de Deus se satisfazendo nos seus servos, o que é incrível. Deus se alegrando neles. Eles sendo ali a delícia de Deus, isso está na Bíblia. Deus se satisfazendo dos atos deles. Isso são homens bem-aventurados, o que é mais do que felizes. Porque felizes os ímpios podem ser, mas bem-aventurados eles não podem ser. Os ímpios não têm o sorriso de Deus. Os ímpios não têm a aprovação de Deus. Somente os servos do Senhor têm essa aprovação. E o texto é triste porque diz que esse rei fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum desses pecados. Crente, existe um tipo de desvio que Deus quer que você cometa. Porque essa palavra desviar para crente é uma palavra muito ruim. Porque quando a gente diz fulano desviou, desviou da fé. Mas Deus quer que nós desviemos dos nossos pecados. Ele quer que a gente desvie daqueles atos pecaminosos que nos perseguem há anos. Atos pecaminosos que a mãe cometeu, a filha comete, o pai cometeu, o filho comete. O rei de Israel antigo cometeu, o novo rei está cometendo os mesmos pecados. Com isso, eu não estou defendendo nenhuma maldição hereditária. Eu posso estar, de alguma forma, defendendo aqui uma cultura idólatra. Porque as pessoas vão dizer, é uma maldição hereditária. O pai vivia no prostíbulo e o filho também vive no prostíbulo 20 anos depois, como pode? Será uma maldição hereditária ou será que o menino aprendeu, ouviu e viu e essa cultura penetrou a família? Tanto é que no meio dessas famílias sempre tem um que não usa droga, que não vai a prostíbulo. Por que a maldição não pegou ele? E às vezes a gente investiga, o cara nem crente é. E a maldição não pegou ele. Ele apenas viu o errado e disse, farei o certo. Tem um filósofo que morreu louco por causa de uma doença sexual. Porque visitava muito a prostíbulos. Um filósofo. Eu vi um vídeo dele, nos últimos dias da vida dele, no manicômio. Se eu não me engano, foi sífilis e foi para o cérebro. Eu lembro de um jovem no Brasil chamado Cazuza, que dizia, os meus heróis morreram de overdose. Meus heróis? Um herói meu que morre de overdose? Nunca! É a mesma coisa que uma moça dizer, as minhas heroínas estavam nos prostíbulos. Isso está errado. Qual foi a consequência na vida de Cazuza? Olha o tipo de morte que ele teve. Olha a doença que ele teve. Olha o que as drogas fizeram com esse homem. Será maldição hereditária ou uma cultura? Isso vai passando. E não necessariamente como uma maldição, mas como uma cultura onde um aprende com o outro, onde um observa o outro e começa a imitar. Repara nos meninos na rua, com 10 anos, brincando de bola, de gude, o que hoje não existe mais. Mas deixe-me falar como se isso acontecesse ainda hoje. Não tem internet, ninguém acessa nada pornográfico porque não tem celular. E na década de 90, eu nasci na década de 80, peguei a década de 90 inteira, não tinha computador. Eu tinha um computador lá, que só dava para jogar baralho, mas nada, não tinha internet, não tinha nada. Os mais antigos sabem qual é esse computador. Não tinha acesso a essas coisas. Agora imagine esse grupo de rapazes de 12, 11 anos, onde não tem internet, não tem acesso a nada, não pode comprar uma revista promíscua, porque não é vendido para menor de idade, naquela época não era vendido, até que alguém mais velho chega com uma revista dessa. E todos começam a pegar as páginas e consumir. E aqueles que têm 8 anos, quando começam a andar com esses, também começam a consumir. E gera ali uma cultura pornográfica. E depois, para sair, é difícil. São influências desses reis de Israel.
Adoração de ídolos sendo estabelecida para todo o povo adorar. Isso fica. Fora aqueles pregadores malditos que insistem em defender que os ídolos eram poderosos. E ajudava a satisfação, o prazer do ser humano. Mas a Bíblia é enfática. O Senhor estava reprovando esses pecados. Olha o versículo 12. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoás, os seus atos e as suas realizações, inclusive sua guerra contra Amazias, rei de Judá, estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Israel. No capítulo 14 você pode ler alguns desses atos, estão registrados aqui nesse livro. Olha o 13. Jeoás descansou com seus antepassados e Jeroboão sucedeu no trono. Outro Jeroboão, provavelmente Jeroboão II. E o texto termina com a morte de Jeoás. O texto é estranho. Aí põe um ponto e depois vai voltar para a vida de Joás e como ele encontrou Eliseu. É importante entender a dinâmica do texto. Ele está aqui encerrando a vida de Joás, desse rei, e agora vai recomeçar a contar a história dele. Não todos os atos, porque ele já deu a dica. Se você quer saber dos atos desse rei, leia os registros. E disse, olha, ele foi sepultado com os reis de Israel em Samaria. Aí começa a história no versículo 14. Dizendo, ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Joás, rei de Israel, foi visitá-lo. Repare bem isso aqui. Quem esteve todo domingo à noite aqui na igreja, reparou como o poder que atuava em Eliseu era um poder extraordinário. Como todo mundo procurava Eliseu. Até um morto ele ressuscitou. O filho da Sunamita. Lembra disso? Sunamita é quem vem de Sunem. Ele ressuscitou um menino. Grande poder atuava em Eliseu. E agora eu peço para que vocês me expliquem. Na verdade, eu que devo explicar. Mas eu peço que vocês me expliquem essa partezinha aqui. Como que pode um homem cheio do poder do Espírito, que tocava e fazia milagres? Ele multiplicou alimentos também, é porque eu não tive tempo para pregar essa passagem. Ele purificou águas sujas. Na pregação da morte da panela, ele tacou farinha e tirou o veneno dali de forma milagrosa. O machado ele fez flutuar com um graveto. A lepra de Naamã, ele mandou embora através do rio Jordão. E agora o texto diz, ora, Eliseu estava sofrendo. Olha isso. Idoso aqui. Eu estou apresentando a vocês agora um Eliseu idoso. 60 anos depois do início do ministério dele. É muito tempo em atividade. E sofrendo de uma doença da qual morreria. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Vocês sabem disso, mas eu quero lembrar a vocês. Porque às vezes um ou outro murmura. Ou às vezes filho de crente que acha que sabe mais do que a mãe. Ou que sabe mais do que o pai, não entende essas coisas. Como pode? A senhora está na igreja há tanto tempo e passa pelas coisas que passa. Como pode a senhora estar na igreja há tanto tempo, falar tanto de Jesus e Deus está permitindo passar por isso na sua vida? Olha, eu quero dizer quem foi que inventou que mulher de Deus ou homem de Deus está imune, ou estão imunes, homens e mulheres de Deus, a sofrimentos e a doenças. Quando você for questionado ou questionada sobre isso, mostre isso aqui. Eliseu estava sofrendo de uma doença que iria matá-lo. Eliseu não se curava. E eu conheço gente que pega o óleo ungido e unge a própria cabeça. Unge a própria cabeça e põe a mão e repreende. Eu não vou reprovar essas coisas. Porque é óbvio que em algum momento da minha vida eu já botei a mão na minha própria cabeça também, eu estou confessando. E dizendo, Senhor, abençoa. Essas coisas são
passam batidas em momentos de desespero. Não é um ato que a gente aprende na Bíblia, porque a imposição de mão sempre é no outro, mas também não é reprovado e é uma licença para essas coisas. Só que Eliseu não fez nada disso, ele não repreendeu a própria doença, não há sinais de oração de Eliseu, apesar de serem prováveis essa oração, mas não há sinais de que ele fez essas orações. Mas eu particularmente acredito que ele orou, pedindo a sua própria cura, podendo estar errado. Às vezes ele já entendeu o que era o tempo dele ir embora e não orou, isso existe. Um pastor chamado David Wilkerson, sofrendo de câncer nos Estados Unidos, pastor de uma igreja na Times Square, uma das principais ruas de Nova York. Um ministério gigante. Saiu de um lugar longe, de uma igrejinha pequena, chamado por Deus, para ganhar as gangues de Nova York. Evangelizou as gangues, ganhou muitos homens maus para Cristo e montou um grande ministério em Nova York. Quando ele se achou doente com câncer na velhice, ele proibiu as pessoas de orarem por ele. E o argumento dele é: não me impeçam de ver o meu Senhor Jesus. Está na minha hora. Eu quero... Ele já bem velhinho. Eu vi a última mensagem dele. Um velhinho pregando sentado. Um homem que sempre pregou com muito vigor no púlpito da igreja da Times Square. Muito vigor. Tem um sermão dele na internet chamado Angústia. Ouça esse sermão. Está legendado. É angústia alguma coisa. Tem muito tempo que eu vi. Mas é muito impactante. Ele com muito vigor. Mas eu pude ver ele bem velhinho e doente, pregando sentado, sendo levado arrastado para o púlpito. Talvez seja o sonho de todo pregador, né? Estar velho, sem forças e ser arrastado para o púlpito para morrer pregando. E ele proibiu a família de pregar. Ele não orou pela cura. E sabe o que aconteceu? Nem o câncer matou ele. Esse velhinho doente com câncer foi morto num acidente de carro, pasme. Deus teve mais pressa que ele, então vem logo. Câncer não vai nem te matar. Vem logo. Proibiu de orar? Eu quero te ver. Vem. E foi, está com o Senhor. Então há essa possibilidade de Eliseu ter orado e não ter orado. Mas a lição aqui é profunda. Grandes homens de Deus, grandes profetas poderosos que curam pessoas, podem morrer doentes. Podem morrer doentes. Grandes pastores, homens de Deus com uma intimidade incrível com Jesus, podem morrer gemendo de dor. Ou vocês não lembram do gemido de Jesus na cruz? O próprio Deus morreu gemendo. Então pense duas vezes antes de curralar sua mãe ou sua avó na parede, dizendo: tu não és uma serva do Senhor? Por que Deus não faz? Você diga a ela: Deus faz o que quer. Não me confunda, eu não sou Deus, Deus é Ele. O dia que Deus ficar doente, aí você me põe na parede. Mas se eu ficar doente, não me ponha na parede. Lembro da úlcera de Timóteo, que Paulo manda Timóteo tomar um bocado de vinho. Me lembro da parte em Gálatas em que Paulo estava falando que a visão dele já não era mais a mesma. Você sabia que Paulo estava perdendo a visão? E não era curado. Eu me lembro de Paulo dizendo: deixei Trófimo doente em Mileto, porque ele não curou Trófimo. Enfim, essas coisas estão guardadas nos registros de Deus, e só Ele sabe. Eliseu doente não impediu o rei de procurá-lo. Então, continua o texto do versículo 14, então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo, e curvado sobre ele, chorou gritando, olha isso: meu pai, tu és como os carros de guerra, ou tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. Algo curioso aqui: como pode um homem que adora ídolos, que levantou ídolos em Israel, seguindo o caminho de Jeroboão, vai gravando os nomes para você saber o nome de todos os reis de Israel. Fulano, filho de Jeoacás, filho de não sei quem. Um homem idólatra. O que faz um homem idólatra procurar Eliseu?
É porque estava claro para esse homem que, independente dos seus ídolos e dos seus deuses, nada se comparava com o que estava em Eliseu. E ele foi em desespero a Eliseu, porque aqui o contexto dos exércitos de Israel estavam em frangalhos. Israel não estava mais potente, não. É um desespero do rei. Os ídolos não ajudaram, os demônios não ajudaram. Quem pode ajudar? Eliseu. Ele vai a Eliseu no desespero da guerra. Eu duvido que esse homem, no mais alto nível da prosperidade, procuraria Eliseu. Eu duvido que ele procuraria Eliseu no mais alto nível de saúde mental, física, financeira. Não procuraria. Como muitos crentes de hoje que não procuram mais a igreja por estarem bem. Alcançar o ápice da bênção do Senhor. Mas ele vai em desespero. E o texto também é bem detalhado. O rei de Israel foi visitar. Isso não está à toa. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo curvado. E curvado sobre ele. O rei estava curvado diante de Eliseu. Chorou gritando. Usando aqui a expressão que Eliseu usou para Elias. Vocês lembram? Quando Elias estava sendo arrebatado, o que Eliseu disse? Meu pai, tu és como os cavalos de guerra de Israel. Eu já expliquei essa expressão a vocês. Vocês sabem o que significa? Eu quero explicar de novo. Significa que Elias e Eliseu, vamos tirar Elias, que eu vou falar só de Eliseu. Significa que Eliseu, sozinho, é mais poderoso do que os cavalos e cavaleiros de guerra de Israel. É como se ele pudesse dizer assim: entre você e o exército de Israel, eu fico contigo e descarto o exército. Um homem sozinho, valendo por mais de 30 mil homens armados, irmãos. Somente um homem faz o rei entrar em desespero, vendo o profeta morrer. Se o profeta morrer, quem vai ajudar Israel? Na verdade, o exército de Israel que está morrendo aqui. Ao ver Eliseu definhando, o rei entendeu, aí está Israel definhando. Porque se eu perco Eliseu, eu perco Israel. Se eu perco Eliseu, eu perco a guerra. Você já teve alguém que você olhou e visualizou e disse assim: Senhor, ainda que todos morram, porque todos vão morrer, mas essa pessoa não, Senhor. Por favor, essa pessoa não, ó Deus, porque ela é muito importante para o teu reino, Senhor. Eu me lembro de Paulo dizendo: o meu desejo é partir, ou seja, morrer. Filipenses capítulo 1, a partir do verso 20. Paulo dizendo: o meu desejo é morrer e estar com Cristo, o que é muito melhor, mas por causa da igreja, eu ficarei. Olha isso. Porque a igreja ainda dependia de Paulo, mesmo as igrejas não reconhecendo isso. Mas Paulo sabia que precisava dele. É melhor estar com Cristo, mas para o bem da igreja, ficarei. Então o rei, olhando aquele homem de Deus definhando, a história de Eliseu vai acabar. Quem defenderá Israel? Não tem outro profeta como ele. Não tem homem de tanto valor em Israel como ele. Uma hora os homens de Deus serão honrados. Uma pena que a gente vive numa cultura que só honra os mortos, não é isso? Ninguém mais elogia ninguém, irmãos. Já reparou? Tem quanto tempo que tu recebeu um elogio? Se tu recebeu um elogio hoje ou ontem, você é bem-aventurado, hein? Porque a gente só homenageia os mortos. É diante do caixão que a gente diz: ele foi um grande pai, uma grande mãe. Sempre me acolheu e me abraçou. Ah, minha mãe. Enquanto está viva, não tem uma palavra. Só usa a escrava, coitada. E a mãe faz de tudo pela filha. Tudo pelos filhos. É a mesma coisa na igreja. Quando morre um servo do Senhor,
vai dizer, foi um dos maiores servos do Senhor que pisou no mundo. Por que não falou isso antes? Espera morrer para falar. Nós precisamos voltar a elogiar, porque elogios encorajam. Eu não estou falando em relação a mim, não, é em relação a vocês, é vocês se encorajarem. Um encorajar o outro, um elogiar o outro. Porque o elogio tem o poder de abafar a inveja. Quando você elogia, você está mostrando que seu coração está sendo purificado da inveja. Já viu irmãos competindo com outros irmãos, quem é o mais querido, quem é mais isso, quem é mais aquilo? É inveja. Está faltando mais elogio. É melhor do que eu e pronto. Pai, meu irmão é melhor que eu, pai. Sempre foi. É um honesto, né? Sonho um dia ser como meu irmão. Já mostrou a grandeza através da pequenez. Na igreja é a mesma coisa. Senhor, como eu queria ser como ela. Como eu queria trabalhar como ela. Como eu queria ter a disposição dela. Como eu queria ser como ele. Ele é melhor do que eu, Senhor. E eu me espelho nele. Eu quero ser como ele. Chega para a pessoa e diz, olha, eu quero ser igual você um dia. Espero chegar um dia no seu patamar. Com certeza a pessoa vai dizer, olha, também não é tanto assim não, porque tu não conhece as minhas falhas, né? Mas a gente reconhece os dons que tem, não é isso? A gente já aprendeu isso aqui nessa igreja. A gente reconhece os dons que tem. Então ele vai lá e chama Eliseu de meu pai, assim como Eliseu chamou Elias, e diz que ele era como os carros e os cavaleiros de Israel, um só homem. Aí eu me lembro da história de um evangelista, talvez um dos maiores evangelistas, que disseram que ele sozinho, depois da conversão dele, entre a conversão e a morte, ganhou mais de 500 mil almas para Jesus. Olha isso. Quantas você ganhou? Pastor, ganhei 9. Tá, esse homem ganhou 500 mil. Chama-se Dart Lima Moody. Alguns já ouviram falar no Moody aqui. Um grande avivalista e evangelista. Moody cresceu na roça com a mãe. Se eu não me engano, era o 4º filho ou o 5º filho da mãe dele. Perdeu o pai, ele tinha 4 anos de idade na roça. E a mãe sozinha deu conta. Agora eu não me lembro se eram 9 filhos, eu não me lembro agora. A mãe sozinha deu conta dos filhos. Até que Moody resolveu sair da roça para ir para Boston, trabalhar numa sapataria. Um homem pregou o evangelho para ele, ele creu em Jesus Cristo e passou a frequentar a escola dominical. Passou a frequentar os cultos da igreja. Até que se converteu a Jesus de verdade. E um dia ele ouvindo um pregador dizendo, olha, Deus só precisa de um homem devoto de todo o coração a Ele para sacudir o mundo. Só um homem. E Moody naquele momento, a gente tem perdido isso, né? De ouvir a oração e já rápido fazer uma oração. Moody não perdeu o tempo. Quando ele ouviu isso na pregação, ele disse, Senhor, eu quero ser esse homem. Olha, na mesma hora. Eu acho que ninguém mais na igreja falou isso. Talvez ele tenha sido o único a falar isso. E Deus disse, então você será. Um homem só, Deus usou, chamado Moody. Um dos relatos dele, ele estava andando pelas ruas e ele disse, até que o Espírito Santo veio a mim e me revestiu de poder no meio da rua. E eu senti como ondas elétricas tomando o meu corpo. O corpo eu tive que correr para casa. E eu não trocaria esse momento por nem milhões e milhões e milhões e milhões de dólares. Foi o maior momento da minha vida, onde eu sentia o Espírito passear pelo meu corpo, o Espírito Santo. E ali eu fui revestido de poder. É encorajador, não é? Na rua, falando com Deus. É o que a gente diz aqui, nunca se sabe, né, irmãos, quando vai ser, né? Pode ser no banheiro, cantando no chuveiro. Por que não? Pode ser no quarto de oração com os joelhos dobrados. Mas, pastor, nunca aconteceu. Eu tenho 15 anos de crente, nunca aconteceu. Vai saber. Vai saber. E se for hoje, depois do culto, dobrar o joelho no quarto, o Espírito te visitar de forma poderosa? Eu creio no revestimento de poder, irmão. Eu creio no revestimento de poder. E se for no culto agora? Só Deus sabe. Mas busque a presença dele.
Mude era como cavaleiros de guerra sozinho, ganhou 500 mil almas para Cristo. 500 mil são 500 mil de alma. É muita coisa. Versículo 15. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. Lembram dos atos proféticos que eu disse que eram atos normais no Antigo Testamento? Até no Novo, Ágabo também usa alguns atos proféticos para dizer para Paulo não viajar para Jerusalém. Ele usa um cinto ali. É por isso que a gente vai em alguns lugares, as pessoas estão usando coisas baseado nessas coisas aqui da Bíblia. Chegam até a exagerar, né? É porque eles se sentem como se fossem esses profetas. Então Eliseu diz assim, olha, traga um arco com algumas flechas. Ele quer fazer o rei entender o que vai acontecer. E ele assim fez. O rei pegou o arco e algumas flechas. 16. Pegue o arco em suas mãos. Disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e lhe disse, abra a janela que dá para leste e atire. O rei o fez. E Eliseu declarou, esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você imagina Eliseu morrendo dizendo isso? O último ato dele em favor de Israel. Abra a janela, mire para fora da janela. Você destruirá totalmente os arameus em Afec. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Olha, os estudiosos têm dito que essa flecha, em que ele estica, eu não sei o nome desse movimento, e taca para fora da janela em direção ao leste, que era a terra da Síria, era simbólico. Significa a flecha da vitória. Ou seja, a vitória era garantida. Falava que Deus ia dar vitória para Israel, mas não quantas vezes ele daria vitória. Olha a inteligência por trás do ato. É a flecha da vitória, é uma. A vitória é garantida, mas não está ali, dentro desse ato, quantas vitórias seria. Então o rei está entendendo o que está acontecendo. Para depois você não falar que Eliseu se irou à toa. Entenda, rei não é alguém burro. Normalmente o rei tem uma capacidade intelectual. O rei está entendendo, porque Eliseu foi bem claro. No versículo 17, na parte B. Esta flecha é a flecha da vitória do Senhor. Ele está entendendo o que está acontecendo. Aí no versículo 18. Em seguida Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Olha, eu já teria entendido isso. Talvez eu cravaria 10 vezes no chão. Ou seria um burro como o rei, depende, não sei, do momento, da hora de vida, né? Mas que está claro, está claro. Eu ia socar ela no chão. 15, 20 vezes, porque eu estou entendendo o ato profético. É a flecha da vitória e essa daqui são as vezes que eu vou vencer. Alguns estudiosos dizem que esse rei não entendeu porque tinha perdido o discernimento espiritual na adoração de ídolos. Aí vão entender que esse negócio de ficar flertando com o mundo vai te deixando cada vez mais cego para as coisas espirituais. Você não vai mais entendendo as coisas espirituais. Porque foi cegado pelo mundo. Olha o que o rei fez. Parte B do versículo 18. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. É sinal de que ele entendeu, porque senão ele só golpearia uma. Na cabeça dele 3 vezes bastaria. Ele golpeou o chão 3 vezes. Olha o versículo 19. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Perdeu o discernimento espiritual. Ou não teve fé para bater 6, 7 vezes. Eu sei que em alguns momentos da vida a gente precisa sim de um discernimento espiritual. Eu sei que se Deus faz algo parecido conosco assim, por exemplo, se Ele
Eu já ensinei isso para a igreja. E eu sei que às vezes é difícil cumprir, mas eu vou repetir. Deus nunca falou com ninguém aqui de forma audível. Não sei se tem alguém aí bem-aventurado, né? Mas nós temos impulsos do Espírito Santo, não é? A consciência. Não despreze os impulsos do Espírito para te levar à oração. E isso eu já percebi que acontece do nada. Às vezes eu estou sentado olhando as calopsitas do meu irmão. Não tem nada a ver com oração. E vem aquilo, vai orar. E às vezes eu não vou. Mas às vezes eu vou. Eu aprendi a não desprezar esses impulsos. Se ele me manda fazer, eu tenho que fazer. E é óbvio que isso vem de Deus. Ou é do diabo que vem me mandando orar a Deus? É óbvio que não. É do Espírito. O que eu tenho que fazer? É trancar a porta do quarto e fincar a flecha 3, 10, 15 vezes no chão. Porque tem algo para acontecer ali. Agora, se a fé é pequena, eu vou orar aqui na poltrona mesmo. O impulso da oração. Espírito Santo, cuida da minha vida no dia de hoje. Pronto, não desprezei o impulso. Os impulsos não são para isso necessariamente. A não ser que você esteja no ônibus, no trem. Mas se é em casa, corra para o quarto, feche a porta, o impulso está ali, comece a orar. Mas pastor, eu nem sei, começa, só começa. O Espírito vai te ensinar a orar no momento da oração. Finca essas flechas 15 vezes no chão na oração. Diga, não serei como o rei Jeoás de Israel. Ficarei aqui até o impulso passar. Use desse ensinamento, irmãos, que eu estou trazendo para vocês. Ele só golpeou 3 vezes. Ele não tinha que desprezar essa oportunidade. Porque ficou tarde demais. Olha a notícia do versículo 20. Então Eliseu morreu. O exército de Israel acabou. E só foi fincada 3 vezes no chão. E agora? E o texto diz mais, ele morreu e foi sepultado. Os judeus não embalsamavam o corpo como os egípcios faziam, tá? Eles enrolavam e sepultavam. O corpo apodrecia ali normalmente. Estava no sepulcro. Sepultado. O texto é bem claro. Olha agora que coisa curiosa que acontece no texto. Eu nunca vi nada parecido no Antigo Testamento. Parte B do versículo 20. Ora, as tropas moabitas costumavam entrar no país a cada primavera. Olha, era todo ano, irmãos. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. E os estudiosos vão dizer, isso aqui é mais ou menos 2 anos depois da morte de Eliseu. Porque Eliseu já está em ossos ali. Não tem nem mais carne, está em ossos. Provavelmente 1 ano e meio, 2 anos depois da morte de Eliseu. Esse ataque moabita aconteceu. Eles estavam ali sepultando um homem e viram as tropas vindo. O que eles fizeram? Então jogaram o corpo do homem, volto para a Bíblia, no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou, olha, não é na carne de Eliseu, encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Como explicar isso? Alguns vão dizer o seguinte, olha isso, que o Espírito Santo era tão profundo na vida de Eliseu, que o Espírito Santo, ele era tão poderoso na vida de Eliseu, que esse poder foi esvaindo ainda depois da morte dele, estava ainda nos ossos de Eliseu, como uma energia, entende? O Espírito Santo não é uma energia, é uma pessoa, mas está falando de poder que vem dele. É como se fosse uma tensão mesmo, ainda está ali. Estudiosos sérios defendem isso. Que tinha uma carga de poder ainda nos ossos de Eliseu, que a gente nem sabe quando iria passar, de tanto poder que Deus usou na vida dele. Era tanto poder, irmãos. Toda hora Eliseu estava tendo um ato milagroso em Israel, poder emanando de Eliseu. E eles defendem que isso ainda ficou nos ossos de Eliseu.
talvez se esvaindo com o tempo, indo embora com o tempo, mas estava lá ao ponto dos mortos caírem, ou do cadáver cair e logo ressuscitar. Como se tomasse uma pancada de uma energia. Mas aqui tem uma outra possibilidade, eu fico com essa. Que aqui está a prova. Que nunca foi Eliseu. A prova de que nunca foi Eliseu é que mesmo Eliseu não estando mais ali, Deus ressuscitou um cadáver. Para essa notícia correr em todo o canto de Israel, para que eles se lembrassem da profecia de que Deus ainda estava agindo em Israel. E que Israel iria vencer mais 3 vezes o exército inimigo. Aqui está a prova de que Eliseu morreu, mas Deus não morreu. Eu não creio que existia algum tipo de poder em Eliseu, apesar de eu abrir essa possibilidade. Mas eu não consigo crer nisso, poder nos ossos. Pode ser que sim. Mas eu creio que foi um ato de Deus ali. Vai encostar e eu vou ressuscitar esse homem, para que eles se lembrem da palavra de Eliseu. Por isso que foi na alçada de Eliseu. De que Israel não está abandonado. E o texto vai provar isso. Às vezes estamos também quebrados como mortos, como ossos secos, mas Deus nos usa. Nos provando que é por Ele e para Ele. Você lembra de uma vez que você estava como morto, como Eliseu, e Deus usou você? E disse assim, de mim não sai nada, pode espremer, eu estou tão seco espiritualmente, eu estou tão árido espiritualmente, que você pode espremer e me torcer, que não vai cair uma gota. Aí Deus vem e bum! Assim, como tem vida saindo desses ossos secos ainda. Aí depois Deus vem de novo, bum! E Deus dizendo, não é você, sou eu que ajo. Toda honra e glória ao Deus de Israel e ao Deus da igreja. Eliseu não pode ser cultuado. Deus tem que ser cultuado. É por isso que eu não adoro homens, porque homens são pó, são ossos secos. Eu me lembro aqui de um texto de Mateus 27, 52. Eu não gosto de ficar passeando muito na Bíblia para não enfadar os irmãos, mas tem gente que só vai acreditar lendo. Não foi Tomé que disse, só acredito vendo? Esse texto aqui tem gente que vai dizer, eu só acredito lendo, que se tu narrar eu não vou acreditar. É um texto muito conhecido de muita gente, mas outras não conhecem. Mateus 27, 52 diz assim. Eliseu não chega nem perto de Cristo. Os milagres de Eliseu não chegam nem perto dos milagres de Cristo. Olha que texto curioso aqui. 27, 52. Diz assim. Perdão, para que vocês entendam, 51. Eu sublinho 52, mas eu lembro que eu tenho que ir para 51. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes. De alto a baixo. Olhem para mim. Estou falando de quê aqui? Da crucificação, não é? De Jesus, não é isso? O véu do templo se rasgando em 2 partes. E aqui tem algo curioso que as pessoas falam, olha, o véu do templo se rasgou, agora você pode entrar no Santo dos Santos e adorar a Deus. Mas vem outros teólogos dizendo, não, o véu do templo se rasgou porque Deus saiu do Santo dos Santos e veio até você. Escolhe qual que você quer ficar. É por isso que ele se rasgou, porque o Deus que estava lá passou e o véu rasgou. E ele agora está em todos os lugares, inclusive aqui em Parque Alvorada. Essa é uma boa, né? Naquele momento o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Olha agora. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Na ressurreição de Jesus, na morte de Jesus,
A terra tremeu e os sepulcros se abriram. E do nada, o corpo de vários santos do passado, que eu nem sei quem são, se levantaram e entraram em Jerusalém. Olha, não está falando de qualquer homem, está falando de santos do passado. Para dizer, olha, vocês reconhecem que eu era um homem santo? Vocês reconhecem que era uma pessoa de um bom testemunho? Reconhecem? O que aconteceu em Israel? E as pessoas vão dizer, olha, Jesus morreu. E ele se dizia o Filho de Deus. Eles vão dizer, ele é o Filho de Deus. Porque só foi ele entrar no seio da sepultura que eu me levantei dos mortos. Quer comparar com Eliseu isso aqui? Eu nem sei quantos são, mas esse milagre aconteceu. E as pessoas dizem assim, olha, eles ressuscitaram com corpos glorificados ou ressuscitaram como Lázaro, com um corpo que pode morrer? Eu não sei. Eu tendo mais para que eles ressuscitaram com um corpo como esse homem de Eliseu aqui. Que ressuscitou, mas vai voltar a morrer um dia. É para testemunhar de algo e depois vai voltar para o seio da sepultura. Esse milagre de Eliseu, voltando para o livro de Reis, foi um ato direto e divino de Deus. Isso é milagre. É isso que é milagre. É uma intervenção divina, é o sobrenatural entrando no natural e ficando evidente que isso só pode ser obra de um ser divino. Eliseu não estava consciente ali, o crânio dele não estava sorrindo, olha como eu curo o morto. Não. É Deus ali fazendo isso. Para terminar, versículo 22. Hazael, rei da Síria, oprimiu os israelitas durante todo o reinado de Jeoacás. Mas o Senhor foi bondoso para com eles, teve compaixão e mostrou preocupação por eles, por causa da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Até hoje ele não se dispôs a destruí-los ou eliminá-los de sua presença. Olha isso, Deus não destruiu o povo dele, não foi simplesmente pelo povo dele ali. Porque eu lembro que lá, quando Moisés liderava Israel, Deus quis destruir o povo, mas Deus não destruiu por quê? Porque Moisés intercedeu pelo povo. Aqui Deus não destruiu o povo porque ele se lembrou de Abraão, Isaque e Jacó. E nós estamos aqui também, né? E Deus não destrói a gente por quê? Me diga, quantos pecados você cometeu esse mês? Quantos pecados você cometeu essa semana? Ou ontem? Ou hoje? Ou quantos pecados você cometeu dentro desse templo? Do início do culto até agora? E por que Deus não destruiu você? Por que Ele não me destrói aqui? Vocês vão dizer, é por causa da aliança de Abraão, Isaque e Jacó. Eu vou dizer, tem até a ver no estudo profundo do plano de redenção de Deus em toda a Escritura, mas sendo mais direto e objetivo. Você sabe por que eu estou de pé essa noite aqui? Sabe por que eu estou de pé? Não é por causa de Abraão. Eu estou de pé hoje, porque Jesus derramou o seu sangue por mim na cruz do Calvário. E quando Deus vem e olha para mim, Ele vê o seu filho e não mais eu. É uma justificação eterna. É para sempre. Creia em Cristo Jesus. Pastor, eu estou em Deus ou não estou em Deus? A minha pergunta é, você crê que Jesus é o seu Salvador? De todo o coração você crê nisso? De todo o coração Ele é o seu Salvador? Você segura nas mãos dEle? Você não é destruído por causa dEle. Eu lembro da oração sacerdotal dele de João 17, dizendo, com o amor que o Senhor me ama, o Senhor também os ama. Olha isso. Com o amor que o Senhor me ama, Jesus dizendo, com esse amor, o Senhor os ama. Tem muito amor envolvido aqui, irmãos. É por isso que você acordou hoje. Pastor, e se eu morresse? Aí você ia ver esse amor mais de perto. Porque Jesus não ia perder você. Porque Ele diz, nenhum daqueles que o Pai me deu se perderá. Nenhum. Porque ninguém pode arrancá-los da mão de meu Pai. Porque o meu Pai que as deu a mim é maior do que todos, e ninguém pode arrancá-los das mãos de meu Pai. Pastor, por que eu permaneço, pastor? Porque está escrito,
que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem altura, nem profundidade, nem o presente, nem o futuro, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aí você me pergunta, em quem o Senhor se gloria? E eu vou dizer, eu me glorio em Cristo, todos os dias da minha vida. Eu acordo por Ele, eu vivo por Ele, eu durmo por Ele, e um dia eu espero morrer por Ele e morrer nele. Deus se lembra do que aconteceu na cruz, é por isso que Ele não vem contra nós para nos destruir. Quando Deus vem contra nós, é no sentido de graça, de disciplina, para disciplinar em amor, para tirar os carrapichos dos santos, para tirar a ovelha da lama, lavá-la, limpá-la, cortar as lãs. E às vezes você pode estar dizendo, Senhor, eu sou uma ovelha, o Senhor está tirando as minhas lãs, vai me deixar nua e exposta. Diz, não, estou tirando as lãs encardidas. Novas lãs vão surgir, é o cuidado de Deus na sua vida. 24, e Hazael, rei da Síria, morreu, e seu filho Ben-Hadad foi seu sucessor. Então Jeoás, filho de Joacás, conquistou de Ben-Hadad, filho de Hazael, as cidades que em combate Hazael havia tomado de seu pai Jeoacás. 3 vezes, vocês lembram disso aqui? Jeoás o venceu, e assim reconquistou aquelas cidades israelitas. Olha como a palavra do Senhor não some. Depois de mais ou menos 2 anos, como dizem os estudiosos, foi certinho. Se foi 3 vezes que bateu a flecha no chão, então será 3 vezes o dia da vitória. Não importa se é daqui a 10 anos, Deus vai fazer igualzinho Ele falou. Aí eu me apego naquela palavra, principalmente nos momentos de maior desânimo. Eu preciso lembrar das promessas de Deus. Porque se eu fosse esse rei, no dia da guerra eu lembraria de Eliseu. Quantas vezes, ou na verdade ele me mandou cravar a flecha no chão. E se eu cravei 3 vezes, eu esperarei 3 vitórias. Nos momentos de desânimos, ou de desânimo, o que eu preciso lembrar? E o que você, crente, precisa lembrar? Você precisa lembrar das promessas de Deus que estão nas Escrituras. É disso que você precisa lembrar. Você quer ver uma delas? Quando você estiver num momento mal, quebrado, destruído, e dizendo, eu acho que se Jesus voltar agora eu não vou. Eu confio nele, mas eu acho que eu não vou. Eu te convido a lembrar de um texto que diz assim, aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la até o dia de Cristo. Isso penetra seu coração? Pastor, a obra que ele começou em mim parece tão pequena. Ele começou a obra. E eu prego para mim e para você. Parece que eu começo a me lembrar dos dias em que ele começou a colocar os primeiros tijolos da salvação na minha vida. Quando ele ficou o primeiro, foi garantido, ele acaba. Não é isso? Eu só espero o primeiro tijolo de Deus. É só o primeiro. Mas por que o primeiro? O que adianta botar o primeiro e não botar o segundo? Não, eu espero o primeiro. Na verdade, eu espero vê-lo carregando os ferros do alicerce. Se eu ver Deus trazendo os primeiros ferros do alicerce, já é motivo de festejar. Por quê? Porque Ele está começando e Ele prometeu que Ele termina o que começa. Lembre-se das promessas. Você lembra quando Ele começou a colocar os primeiros tijolos na sua vida? É, pastor, mas já tem uns 10 anos que eu não vejo mais nenhum tijolo. Calma. Ele é fiel. Ele vai colocar o restante dos tijolos na sua vida. Se Deus falou 3 vezes, são 3 vitórias, porque a palavra dele não volta. Se ele disse que vai terminar a obra em sua vida, ele vai terminar. Eu quero terminar o culto de hoje fazendo você voltar com esperança para casa. Que esperança? Eu verei a casa pronta. Um dia eu terei um corpo glorificado, isso é verdade.
Ele vai rasgar os céus, ele vai me olhar, o meu corpo vai ser modificado e a morte nunca mais vai me tocar. O diabo vai ser esmagado debaixo dos meus pés e eu virei: venha bendito de meu Pai, entre no reino que estava prometido desde antes a fundação do mundo. Entre, é eterno, é para sempre. Toda lágrima será enxugada dos seus olhos, é para sempre. Lembre-se das promessas do Senhor. Nada melhor do que fechar a série de Eliseu lembrando de Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida. Curve sua cabeça. Senhor meu Deus, a minha esperança é o Senhor, Pai. Quantas vezes nós não conseguimos consertar a própria vida, Senhor? Mas nessa noite eu quero proclamar com a igreja: quem vai consertar a nossa vida é o Senhor. Nós esperamos o barulho dos ferros chegando, Senhor. Nós esperamos, Senhor Deus, os tijolos, a areia, as pedras, Senhor Deus, chegando. Porque nós confiamos que hoje o Senhor vai dar continuidade à obra que começou, Senhor. Porque uma coisa é certa, essa obra vai acabar. Perdoe, ó Deus, se em um momento de rebeldia a gente chutou alguns tijolos, Senhor, mas nem isso vai tirar a sua fidelidade sobre nós. Nós pedimos perdão, Senhor, e dizemos: não chutaremos mais os tijolos, Senhor. Venha concluir a obra que começou. Em nome de Jesus Cristo, é a oração da igreja. Amém e amém. Fique de pé.